Estamos em mais um mês de setembro e com ele vem mais uma campanha de prevenção ao suicídio e valorização da vida. Em relação à campanha de Setembro Amarelo, é importante ressaltar que ela é extremamente relevante, mas mais relevante ainda é falar que ela não deveria se restringir apenas a um mês ou a determinados dias. Essa atenção e esse cuidado ele tem que ser redobrado, né, não só numa época como o Setembro Amarelo, porque já vira uma questão mercadológica, tecnicista, né? E por que eu digo isso? Porque inclusive até nas universidades você percebe que quando aparece uma estranheza e um ou louco, essa positividade ela não aguenta. O apoio dos familiares a indivíduos que estão em situação de depressão, de ideação suicida, é muito importante. Neste programa a gente vai saber como fazer para identificar que alguém passa por esse problema, onde e como buscar ajuda e a importância do acompanhamento psicológico. É por isso que Saúde no Campus vai conversar com diversos pesquisadores e psicólogos. Ao analisar os aspectos históricos em relação ao suicídio, a gente percebe que na Grécia e em Roma, os homens livres eles tinham o direito a cometer suicídio. Os escravos eles não tinham esse direito, mas os homens livres sim. Então eles iam em busca de um grupo de anciãos para solicitar permissão e recebiam um remédio, né? Recebiam uma dose para cometer o suicídio. Então, o filósofo Sócrates, por exemplo, ele tomou cicuta, né? Após ser condenado por corromper a sociedade de Atenas, os jovens de Atenas. E o filósofo Sêneca, ele também cometeu suicídio. Então, não existia a ideia de pecado nessa época. Então, logo após a Idade Antiga, na Idade Média, tudo mudou, né? E o suicídio passa a ser visto como um pecado, como uma investida do demônio, né? E as pessoas começam a ser condenadas por cometer suicídio. Então, aquelas pessoas que cometiam suicídio eram torturadas, os seus corpos, né, eram torturados, eram esquartejados, né, eram arrastados por cavalos, eram pendurados de ponta cabeça para pagar por esse pecado. E a alma dessas pessoas iam queimar no círculo do inferno. A saúde mental ainda é dotada de muitos tabus, de muitos preconceitos, que dificultam com que as pessoas procurem ajuda durante o processo e não deixem para perceber que estão em risco apenas num contexto mais grave. Os profissionais de psicologia e os médicos psiquiatras costumam estar na linha de frente nesse cuidado. Muitas vezes a gente pode não estar lá muito atento ao que acontece ao nosso redor. E tem pessoas que podem estar tentando tirar a própria vida e ninguém percebe. Se a gente se questionar, mas o que é que leva uma pessoa, né, a pensar sobre o suicídio, a tentar cometer o suicídio, ou até mesmo a executá-lo? A gente não pode trabalhar com causa e consequência única e específica, né? Na verdade, uma pessoa que chega a pensar sobre isso, ela está já passando por muitas situações em que ela se encontra em conflito, onde ela se encontra fragilizada emocionalmente, onde ela já passou por alguns problemas e é como se o pensar sobre o suicídio fosse a gota d'água, né? Então, a gente pode perceber que muitas vezes a pessoa ela fala sobre isso nas entrelinhas, né? E é uma maneira da gente perceber e tentar ajudar e tentar chegar junto. Que é, por exemplo, quando a pessoa chega a falar que eu não aguento mais, eu não suporto mais, eu não dou conta, eu só queria dormir e não acordar, né? Eu não vejo outra solução para os meus problemas, eu não sei de que forma eu posso sair dessa situação. Então, assim, isso já é um fator importante a estar se percebendo, a estar se questionando, a estar chegando junto e tentar identificar, né? Como é que se encontra esse sofrimento para essa pessoa,
quais são as fragilidades dela, quais são as problemáticas que ela tem vivenciado. Os sintomas nem sempre são visíveis, às vezes silenciosos, difícil da gente perceber. Mas tem sinais que, se prestar um pouco mais atenção, dá para a gente conseguir identificar alguma pessoa que esteja com esses pensamentos. Vamos saber então do psicólogo Ricardo Décio Santos como é que a gente pode fazer para perceber. Essa atenção e esse cuidado ele tem que ser redobrado, né, não só numa época como o Setembro Amarelo, porque já vira uma questão mercadológica, tecnicista, né? E por que eu digo isso? Porque inclusive até nas universidades você percebe que quando aparece uma estranheza e ou louco, essa positividade ela não aguenta ficar perto, né? É um rio que não consegue abarcar esse mar, né? Por quê? Porque a loucura ou essa estranheza ela é muito maior do que, digamos assim, esse aspecto racional. E nesse sentido, ela assusta, né? Ela assusta. E é difícil você ter alguém próximo que acolha essa estranheza, essa negatividade. E essa negatividade, às vezes, é difícil de acolher porque há uma certa incompreensão, né? E talvez compreendendo, né, já é a cura do problema, né? Já é a cura porque, de certo modo, você consegue ter um outro olhar sobre a existência de determinada pessoa, né, os aspectos de perca de sentido ou não, que vai, por exemplo, além de uma disfunção químico-física, né, que aconteceu no seu cérebro, a partir de neurônios, né, como diz a neurociência, né? Ou seja, para além de uma causalidade de estímulo e resposta, né? Ou seja, há que ter uma certa reflexão acerca do espírito humano, né? Como diz o Camus, que é um pensador francês, só existe um problema filosófico, né? Que é saber se a vida vale ou não vale a pena ser vivida, né? É responder uma das maiores questões filosóficas, né? Então, a questão, né, se é fácil ou não perceber se aquela pessoa perdeu a vontade de viver, acaba sendo algo muito relativo. Algumas pessoas elas demonstram mais que acabaram perdendo essa vontade e outras acabam demonstrando menos. Mas ainda assim, elas demonstram de vários jeitos que elas pretendem, né, dar fim às suas vidas. Então, é muito importante que a gente esteja atento a cada detalhe, até porque é algo de grande risco. Então, os amigos e os familiares, é necessário que eles acolham essas pessoas, não julguem essas pessoas, porque isso acaba muitas vezes dificultando. Procure ajuda profissional também. Às vezes é necessário que a pessoa ela tenha um acompanhamento multiprofissional, então o acompanhamento psicológico acaba se tornando super necessário nesses casos, e o apoio, né, de amigos e familiares para que essa pessoa venha a não tirar a sua vida. E para além disso, né, quando a gente fala de uma questão, como já tinha mencionado, que o suicídio é algo mais complexo, não se restringe a algo individual, é falar também de aceitação, falar de respeito, né, é falar de luta contra o racismo, é falar de aceitação à comunidade LGBTQIA+, é falar de dar direito às pessoas de serem quem são. Isso é falar também de prevenção ao suicídio, né? É poder dar às pessoas a oportunidade de se discutir os estigmas, né? Perceber se existe algum estigma e discutir sobre eles, né? Falar sobre eles. O diálogo é algo muito importante quando se fala de prevenção ao suicídio. Fazer com que a pessoa se sinta acolhida, né? E perceber na fala, né, no que é possível de concreto acessar, né, nas falas das pessoas sobre isso. Para isso a gente tem que ficar atento, né? A pessoa ter um padrão de sono que troca a noite pelo dia, isso é um sinal, mas não é um sinal que a gente chama de tão típico. Geralmente os sinais mais típicos têm a ver com a pessoa dormir demais ou ter episódios de insônia, né? Essa insônia pode ser sono interrompido, a pessoa ficar acordando várias vezes durante a noite, ou a pessoa realmente não ter o sono iniciado, né? A pessoa ter dificuldades para iniciar o sono.
Eu acho que essa campanha ela deve se ater muito mais a esse tipo de reflexão, seja nas escolas, seja em programas como esse, onde essa discussão ela se desenvolva, né? E aí possa acontecer novas configurações a respeito desse tema, né? E aí, por exemplo, um professor, um psicólogo, um familiar vai entender que tipo de estranheza é essa que nos constitui, né? Para não cair naqueles erros que é falta de Deus, porque eu sou fraco, né? Eu tenho uma mente fraca, né? A existência se reduziu toda uma mente a um cérebro, né? Não, a existência é muito maior do que isso. Que tipo de relações aconteceu, né, com o meu ser no mundo, né? Que tipo de quebra, né? Que tipo de crises, né? Aconteceu em meu ser, né? E o que eu posso fazer também para me encontrar uma outra configuração. O fenômeno do suicídio é algo muito maior e a terapia por si só pode não abarcar toda essa questão, mas não tem dúvida nenhuma da importância da psicoterapia para a promoção, né? Para promover como produtora e como promover saúde para as pessoas. É um processo extremamente significativo que pode possibilitar a consciência e a autonomia das pessoas, extremamente educativo, autoeducativo e que pode extremamente como produtor de saúde. Aqui em Mossoró nós temos tanto a rede de profissionais que trabalham de forma particular, como também pela prefeitura nós temos os Centros de Atenção Psicossocial, os CAPs, onde eles são portas abertas, você pode buscar diretamente. Existem 2 para o público adulto, um para o público infantil e um para um público mais direcionado a problemáticas também com álcool e drogas. Além disso, nós temos também o CVV, que é um número que funciona em todo o território nacional durante 24 horas para momentos de dor extrema, em que você precisa ser ouvido. A fala é fundamental para identificar sofrimentos, para que a gente trace estratégias de promoção de saúde mental, juntamente muitas vezes com a medicação e outras construções de fortalecimento social, exercícios físicos e tudo que possa promover saúde e energia ao seu corpo. Os familiares mais próximos podem incentivar o sujeito que está passando por esse transtorno a marcar uma consulta com psicólogo, com psiquiatra ou com os 2, que são os profissionais especializados para cuidar da saúde mental. Se for o caso, até mesmo ligando, marcando a consulta e acompanhando o sujeito até lá. Pode também ajudar fortalecendo a rede de apoio e também dificultando o acesso a instrumentos que possam ser facilitadores de tentativas de suicídio. É importante a gente saber que todos os dias são dias para a gente olhar para o lado, saber se a pessoa que está ao nosso lado está bem, né? Não é só durante setembro, não é só durante um dia, né? Todos os dias são dias de prevenção ao suicídio, certo? Porque todos os dias existem pessoas se suicidando, existem pessoas com questões de saúde mental ou pessoas com questões de sofrimento psíquico, né? Então é importante saber que o trabalho de prevenção ao suicídio é um trabalho que existe durante os 365 dias do ano, tá bem? Então a gente vai tentar entender a situação, vai tentar perceber que outras estratégias a gente pode estar fortalecendo, executando para que esse outro ele não se sinta sozinho, principalmente, né? Sinta-se acolhido e que a gente tente reverter o seu quadro de sofrimento, de dor em possibilidades. Ok, já entendemos que o acompanhamento profissional é fundamental. Mas e o tratamento psicológico à distância nessa pandemia? Será que pode? E o pessoal está fazendo mesmo terapia online? Vamos saber da psicóloga Larissa Lima. Durante a pandemia da Covid-19, o Conselho Federal de Psicologia, né, passou recomendações, fez recomendações, resoluções, instruindo, orientando os profissionais da psicologia como deveriam ser o atendimento online, né, o atendimento pelos meios de tecnologia da informação e da comunicação. E é algo que parece que veio para ficar, de fato, né? O virtual, que era algo que era antes, nesse sentido da terapia, né, da psicoterapia,
menos acessado, hoje parece que veio para ficar. A pandemia trouxe essa nova forma com mais ênfase. E a recomendação maior é no sentido de podermos executar nossos serviços de atendimento psicológicos, né, que são possibilitados pela nossa profissão, né, regulamentados, que possam ser exercidos da forma ética, né, seguindo o nosso código de ética. Em sentido existencial significa encontrar a melhor configuração de si mesmo, né? E eu acho que é isso que o psicólogo ele tem que fazer, tanto dentro da clínica como fora da clínica, né? Abrir esse espaço de reflexão a respeito da existência humana, que é uma das questões principais nossa aqui na Terra. A espiritualidade pode ajudar, sim, algumas pessoas que estão passando por processos de pensamentos e de ideação suicida, né? Mas desde que essa espiritualidade não culpabilize aquele processo de sofrimento daquela pessoa, e sim acolha, né? E a faça entender que, mais uma vez, ela não está sozinha. Será que se eu falar sobre isso com a pessoa, ela não vai estar sendo induzida ainda mais a pensar sobre o suicídio, quando na verdade essas pessoas elas muitas vezes se sentem sozinhas, sentem que não podem contar com ninguém ou que ninguém as vão entender, né? Então, quando você chega junto e fala sobre isso de uma forma muito mais clara, deixa a pessoa pensar que não, eu não estou só, eu tenho alguém que eu posso contar.